Salve, torcedor palmeirense! A quarta-feira chegou carregada de expectativa e de muita informação importante envolvendo o Verdão, justamente no dia em que a equipe faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro. O clima é de decisão, de atenção total aos detalhes e de olho não só no que vai acontecer dentro de campo, mas também em tudo que gira nos bastidores do clube neste início de competição nacional, que sempre exige elenco forte, foco absoluto e leitura inteligente de mercado. Falando primeiro da bola rolando, a comissão técnica trabalha com aquilo que tem de melhor à disposição neste momento para iniciar o campeonato. A tendência é de um Palmeiras bem estruturado, competitivo e com peças que já se conhecem, buscando equilíbrio entre solidez defensiva e agressividade ofensiva. A ideia é começar o brasileiro pontuando, aproveitando um retrospecto recente positivo fora de casa e mostrando desde a primeira rodada que o time vai brigar na parte de cima da tabela. A estreia nunca é simples, mas existe confiança interna de que o elenco tem condições de responder à altura. O provável time reflete exatamente esse pensamento de força máxima dentro do que está disponível. A defesa aparece bem definida, com nomes experientes e que já provaram sua capacidade em jogos grandes. No meio-campo, a aposta segue sendo em jogadores que conseguem marcar, sair jogando e dar qualidade na construção das jogadas, enquanto o ataque traz opções que podem incomodar qualquer sistema defensivo, seja pela força física, seja pela mobilidade e capacidade de finalização. É um Palmeiras que tenta impor seu ritmo desde o início, sem abrir mão da organização que virou marca registrada nos últimos anos. Enquanto a atenção do torcedor se divide entre a estreia no Campeonato Brasileiro e o desempenho da equipe em campo, o mercado começa a se movimentar de forma mais intensa nos bastidores. Um dos nomes que passa a ser analisado com carinho internamente é o de Igor Júlio. O defensor voltou recentemente ao clube europeu, ao qual pertence após o encerramento de um empréstimo e, ao que tudo indica, não está nos planos imediatos para uma temporada. Isso abre uma brecha interessante para clubes brasileiros atentos a oportunidades de mercado, e o Palmeiras surge como um possível destino. Ao menos em uma negociação por empréstimo até o fim da temporada, com cláusulas condicionadas a metas para uma eventual compra. A situação ainda está em estágio inicial, sem conversas oficiais avançadas, mas é vista como uma possibilidade real, especialmente porque o atleta demonstra abertura para retornar ao futebol brasileiro. O vínculo dele com o clube europeu ainda é longo, o que exige cautela e estratégia na condução de qualquer negociação. Internamente, o Palmeiras avalia se o encaixe técnico e financeiro faz sentido dentro do planejamento da temporada, considerando também o calendário pesado que o clube terá pela frente. Outra movimentação que começa a ganhar forma envolve o atacante Bruno Rodrigues. O Palmeiras e um clube do Rio de Janeiro avançam em conversas para um acordo por empréstimo, com duração de uma temporada. O cenário indica que o jogador não faz parte dos planos imediatos para a sequência dos jogos e, por isso, a saída pode ser uma solução interessante para todas as partes. A ideia é permitir que o atleta tenha mais minutos em campo, enquanto o Palmeiras ajusta o elenco de acordo com as necessidades do técnico. Esse contexto explica, inclusive, a ausência do jogador em listas recentes de relacionados, tanto em partidas anteriores quanto na estreia do Campeonato Brasileiro. O clube entende que, neste momento, o melhor caminho é buscar alternativas que equilibrem o elenco e evitem insatisfação interna, algo fundamental em uma temporada longa e desgastante.
No setor ofensivo, além das definições internas, surge um alerta vindo do futebol europeu. Clubes da Turquia estão atentos ao mercado sul-americano em busca de um centroavante e alguns nomes do Palmeiras aparecem em listas de possíveis alvos. A movimentação ainda é discreta, mas existe o risco real de propostas chegarem nos próximos dias. Esse tipo de situação exige jogo de cintura da diretoria, que precisa avaliar não apenas o valor financeiro, mas o impacto esportivo de uma eventual saída em um momento tão sensível da temporada. A diretoria acompanha de perto essas sondagens, especialmente porque o fechamento das janelas de transferência varia de país para país, o que pode gerar investidas inesperadas mesmo após o encerramento do período de contratações no Brasil. A prioridade do Palmeiras é manter a base do elenco, mas o mercado nem sempre permite decisões simples, principalmente quando aparecem propostas significativas. Outra situação que chama a atenção nos bastidores envolve o volante Danilo. Uma disputa financeira entre seus representantes e o clube atual do jogador ganhou os noticiários, envolvendo cobranças judiciais relacionadas a comissões de transferência. O caso gera instabilidade e abre margem para especulações sobre o futuro do atleta. Nos últimos dias, chegou a ser cogitada uma possível transferência, aproveitando o cenário de insatisfação e pendências financeiras. O nome de Danilo naturalmente desperta interesse no Palmeiras, não apenas pela qualidade técnica, mas também pela identificação com o clube e pelo conhecimento do ambiente. Internamente, existe o entendimento de que ele seria uma peça extremamente útil para reforçar o meio-campo, especialmente em uma função que ainda é vista como carente no elenco. Apesar de ter enfrentado lesões recentes, há a avaliação de que o jogador já recuperou seu nível competitivo e pode voltar a render em alto nível. Diante desse cenário, a diretoria palmeirense mantém atenção total aos desdobramentos, monitorando a situação de perto e avaliando se surgirá uma oportunidade concreta de mercado. O Campeonato Brasileiro está apenas começando, mas o planejamento passa exatamente por antecipar movimentos, corrigir lacunas e garantir que o elenco esteja preparado para enfrentar uma maratona de jogos decisivos ao longo da temporada. Seguindo a análise do momento do Palmeiras, outro ponto que merece atenção é a situação de Rafael Veiga. O meia, peça fundamental na temporada passada, parece ter sinalizado que a negociação com o futebol mexicano vai avançar. Internamente, o clube acompanha de perto cada passo desse processo, ciente de que a saída de um jogador com essa importância técnica exige ajustes imediatos no planejamento do elenco. Veiga está com a delegação em Belo Horizonte e deve ser relacionado para o jogo de estreia. Mas a tendência é que comece no banco de reservas, dando tempo para que as conversas e os detalhes da negociação se consolidem. A gestão da transição é feita com cuidado para não impactar a equipe dentro de campo, mantendo o equilíbrio enquanto se organiza a chegada ou a adaptação de novos nomes para preencher a lacuna que a saída do meia pode gerar. Enquanto isso, a estreia no Campeonato Brasileiro exige atenção total à preparação física e tática. O técnico Abel Ferreira trabalha para que o time apresente uma defesa sólida, mantendo a tradição de um Palmeiras que não se expõe facilmente, mas que também consegue transições rápidas e eficientes para o ataque. A ideia é que os jogadores se movimentem em sincronia, com destaque para a compactação defensiva e a ocupação inteligente dos espaços, pontos que podem fazer a diferença em jogos fora de casa.
A equipe que entra em campo precisa demonstrar que está pronta para disputar cada bola, controlar o ritmo do jogo e explorar as oportunidades de finalização, principalmente em um campeonato que não permite relaxamento em nenhum momento. No setor defensivo, a presença de Murilo e Gomes, junto com Piquerez, oferece segurança e experiência para lidar com adversários que podem explorar os flancos ou buscar jogadas de infiltração. A expectativa é de que o sistema defensivo funcione como um bloco compacto, facilitando a proteção à meta e, ao mesmo tempo, permitindo que os laterais avancem com liberdade quando houver espaço. Carlos Miguel, como goleiro, também tem papel fundamental na comunicação com a defesa e na execução das jogadas de saída de bola, contribuindo para que a equipe consiga construir suas ações ofensivas desde a primeira linha de defesa. No meio-campo, Andreas Pereira e Marlon Freitas aparecem como equilibradores do setor, combinando capacidade de marcação com habilidade na transição para o ataque. Maurício e Alan completam a linha de meio, buscando manter posse de bola, criar oportunidades e oferecer alternativas de passe que possam surpreender a defesa adversária. A coordenação entre esses atletas é essencial para que o time consiga controlar o meio, protegendo a defesa e servindo de suporte para os atacantes. Falando em ataque, a dupla formada por Vitor Roque e Flaco Lopes tem a missão de ser incisiva e criar movimentações que desestabilizem a marcação do adversário. Ambos jogadores possuem características complementares, um com velocidade e infiltração, outro com presença física e finalização dentro da área. A combinação desses atributos permite ao técnico criar variações durante a partida, alternando jogadas de profundidade, tabelas rápidas e finalizações de média distância, aumentando as chances de surpreender a defesa adversária e abrir o placar em momentos decisivos. Além da atuação em campo, o mercado segue movimentado e exige a atenção da diretoria. O Palmeiras monitora oportunidades de reforços que possam se encaixar rapidamente no time, seja por empréstimo ou aquisição definitiva. A chegada de jogadores estratégicos não é apenas uma questão de qualificação técnica, mas também de adequação tática e capacidade de adaptação ao estilo de jogo que Abel Ferreira deseja implementar. Cada contratação é analisada com cuidado, considerando o impacto imediato no desempenho coletivo e a possibilidade de oferecer soluções em diferentes posições do campo. O caso de Igor Júlio segue como um exemplo de oportunidade que o Palmeiras acompanha de perto. O zagueiro, que recentemente retornou ao clube europeu, não está nos planos imediatos de seu atual time, abrindo a chance de uma negociação vantajosa. A ideia de um empréstimo até o fim da temporada, com cláusulas condicionadas a metas, poderia fortalecer a defesa palmeirense sem comprometer o planejamento financeiro. É uma situação que exige rapidez e precisão, já que negociações desse tipo costumam ser sensíveis ao tempo e às demandas de cada parte envolvida. Enquanto isso, outras peças do elenco também despertam interesse no exterior. O mercado turco, por exemplo, monitora possíveis atacantes, incluindo Flaco Lopes e Vitor Roque. A possibilidade de ofertas chegar nos próximos dias reforça a necessidade de atenção constante da diretoria, que precisa equilibrar a manutenção da base da equipe com o aproveitamento de oportunidades financeiras e estratégicas. É um cenário que exige cautela, porque sair de atletas importantes nesse momento poderia afetar a performance do time nas primeiras rodadas, justamente quando o Palmeiras precisa consolidar pontos e confiança. A situação de Danilo também continua sob monitoramento intenso.
A questão judicial envolvendo o pagamento de comissões pelos agentes do jogador gera especulações e abre espaço para o Palmeiras avaliar se há interesse em retomar contato. O volante, criado na base do clube, é visto como uma opção vantajosa. Não apenas pelo conhecimento do ambiente palmeirense, mas também pela qualidade técnica e experiência em competições nacionais e internacionais. Sua possível chegada dependerá do desenrolar das negociações e da capacidade da diretoria de fechar um acordo que faça sentido para todas as partes. Com tudo isso acontecendo, a estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro se transforma em um momento de pressão, expectativa e estratégia. O time precisa mostrar em campo que está pronto para competir em alto nível, enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para reforçar e equilibrar o elenco. Cada decisão, seja tática ou de mercado, tem impacto direto no desempenho e na capacidade do clube de buscar objetivos ambiciosos nesta temporada. O torcedor acompanha de perto cada notícia, cada movimentação, seja dentro ou fora de campo, porque sabe que o sucesso do Palmeiras depende de um conjunto de fatores que vão muito além da bola rolando. A combinação de planejamento, execução técnica, inteligência de mercado e capacidade de adaptação será determinante para que o Verdão inicie o campeonato com confiança, competitividade e a possibilidade de conquistar resultados expressivos logo nas primeiras rodadas. O clima de expectativa é palpável e o torcedor sabe que a temporada será longa, exigente e cheia de desafios. O Palmeiras busca não apenas a vitória na estreia, mas também consolidar uma postura de domínio, organização e ambição para toda a minha campanha. Cada jogador em campo, cada decisão da comissão técnica e cada movimento de mercado terá peso no desenrolar da temporada, fazendo com que cada detalhe seja observado com cuidado e importância máxima. A análise da equipe e das oportunidades de mercado segue intensa e a temporada está apenas começando. O foco permanece em combinar experiência e juventude, solidez defensiva e criatividade ofensiva, mantendo o Palmeiras competitivo em todas as frentes. É nesse equilíbrio entre planejamento e execução que o Verdão busca se manter à frente, pronto para enfrentar adversários de alto nível e para fazer com que cada partida seja um passo firme rumo aos objetivos da temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado da bola voltou a ferver nos bastidores do futebol brasileiro com um rumor que ganhou força e já movimenta dirigentes, torcedores e empresários. A informação que circula com insistência é de que Hulk não renovaria seu vínculo com o Atlético Mineiro e estaria muito próximo de fechar com o Palmeiras em uma negociação tratada com absoluto sigilo. Embora nenhuma das partes confirme oficialmente, fontes ligadas ao entorno do jogador apontam que as conversas avançaram de forma surpreendente, abrindo caminho para uma das transferências mais impactantes dos últimos anos no futebol nacional. No Atlético, o clima seria de apreensão. Hulk se tornou um símbolo recente do clube, referência técnica e liderança dentro e fora de campo. A possibilidade de não renovação teria causado incômodo interno, especialmente pelo peso do atleta no projeto esportivo. Ainda assim, a avaliação nos bastidores é de que o ciclo pode estar se aproximando do fim, seja por questões financeiras, seja pelo desejo do atacante de buscar novos desafios em alto nível competitivo. Do outro lado,
O Palmeiras surge como um destino que une ambição esportiva e estabilidade. Abel Ferreira, conhecido por sua influência direta nas decisões estratégicas do elenco, teria dado sinal verde para a chegada do atacante, enxergando em Hulk um reforço capaz de elevar ainda mais o patamar do grupo. A versatilidade, a força física e a experiência internacional do jogador seriam vistas como peças ideais para o modelo de jogo do treinador, além de um impacto imediato no vestiário. A possível negociação é tratada como complexa, envolvendo salários elevados e um acordo que exigiria engenharia financeira. Mesmo assim, o Palmeiras acredita que o investimento poderia se justificar não apenas dentro de campo, mas também fora dele, com retorno de imagem, engajamento da torcida e fortalecimento da marca. Para muitos analistas, a simples especulação já demonstra a força do clube no cenário nacional. Se confirmada, a saída de Hulk do Atlético e sua chegada ao Palmeiras teria contornos históricos, redesenhando o equilíbrio de forças no futebol brasileiro. Por enquanto, tudo permanece no campo dos rumores, mas aqueles mais atentos ao mercado sabem que, quando o silêncio é grande demais, algo importante pode estar prestes a acontecer. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!